eu te conhecia, te ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó 42:5. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da sua presença, meu Deus, para te honrar, para te louvar, para agradecer por mais esse dia, Pai. Que hoje seja semeado nos nossos corações a tua palavra, que dê frutos e que a gente saia daqui renovado, Pai, cheio do Espírito Santo, Pai. Enche essa casa, transforma cada coração, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. O Provérbio 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa está nos lábios do Senhor. Obrigado. Eita, de volta! Sarinha. Tenho fé em Deus. Marcos 11:22. É isso. Tenho fé em Deus. Você, tudo bem? Você vai falar em inglês ou em português? Português. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Vem, Laís. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. 1 Coríntios 13:7. Glória a Deus pela sua vida. Davi, vem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 128, versículo 1. É isso aí, Davi. Glória a Deus. Você tá bem? De escola, como é que foi? Bem? Precisou do Senhor lá também na escola? Amém. Se você me ama, obedecerão seus mandamentos. João 14:15. Presta atenção nos versículos, porque a palavra vem em seguida. Olha como Deus faz. Tudo bem? Tudo tem que amar Jesus. Amém. Amém, cara. Vem, princesa. Tudo bem? Cadê você? Vem pra cá. Tudo bem? Vai falar. Eu amo Jesus. Você também? Oração é alimento. Glória a Deus pela vida de vocês. E você, cara? Tá tudo bem? Olha lá pro teu pai, vai. Deus te ama. Deus te ama. Princesa, você agora. Conte. Qual é a semente que tá aí? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Aí. Glória a Deus, princesa. Tudo pronto? 1, 2 e... De Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. João 14:6. É isso aí. Glória a Deus. Clarinha? Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, também colherá. Igreja, se vocês querem novos frutos, mude as sementes. A gente já vai marcar o culto com essa pastorinha, viu? Viu? Você tem? 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 Posso pegar no colo? Papai, mamãe. Aí, Jesus. Pronto. Pronto. Obrigado, Joaquim. Pronto? Terminou? Quem vem? Tem mais semente aí? Você de novo? Eita glória, vem. Cadê seu pai? Tá ali? Então vai. Peraí, papai. Tem? Vem cá. Vem. Vai. Não? Não? Daqui a pouco? Você volta? Então vai lá pra fila. Vai lá pra fila pra você voltar. E você tem? Pai nosso que
como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, 9 a 13. E você? Tem? Vem. Tá bom. Ela estava intercedendo. Você tem? 2 Coríntios 5 ao 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eis que... Não, calma. As coisas velhas já passaram. E todos que fez nós, as coisas... Ai, esqueci. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Glória a Deus. A sua vez? É a vez dele de novo. Mamãe. Jesus. Fala assim, bom culto. Bruduto. Vem, Fefe, vem. Prontos? Então vamos orar. Quem? Você quer falar de novo? Então vem. Bem alto para todo mundo ouvir, tá? Eu amo o papai, tu sabe o papai no teu céu. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Renozinho, imagina se a gente já tivesse assim, hein? Nessa idade. Ia ser diferente, né? Eu penso também que ia ser muito diferente. Completamente diferente. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, que bom que você está aqui. Diga assim, agora eu vou entrar no modo céu. No modo avião. Eu preciso prestar atenção. Diga para a pessoa agora, eu preciso prestar atenção. Para que o meu domingo não fique perdido. Eu não vim aqui à toa. Não precisa falar isso também não, que já está demais, né? Mas a gente não veio aqui à toa. Eu creio. E por isso tem uma palavra que o Senhor tem falado comigo há dias. Sobre essa palavra. Porque essa canção, esse louvor que a gente louvou, adorou e cantou aqui, diz sobre a gente prosseguir para o alvo. E me chama muita atenção sempre que alguém desiste. Me chama muita atenção alguém que não entende ou que não creu o suficiente, porque a fé, Jesus quando andava ensinando o que hoje nós somos, os discípulos, ensinando aqueles que seriam e são os pequenos cristos, porque você é chamado de cristão, porque você se parece com Cristo. Você pode dizer, eu sou cristão, quer dizer, eu me pareço com o meu Senhor Jesus Cristo. Daí vem o cristianismo. Parece uma coisa tão óbvia, mas na prática talvez não seja. Porque me chama muita atenção a gente não entender a dependência dele até o último dia da nossa vida. É como se eu aprendesse algo hoje e pronto, eu já sei. O Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá o conhecimento para que a gente possa ver que a gente não sabe. Quantas vezes sem a palavra, Pedro diz sobre uma palavra de vida eterna, sobre uma promessa de que tudo isso não vai acabar. Olha que projeto lindo. Onde a gente vai continuar caminhando com o Senhor, mas agora num lugar, a promessa da Nova Jerusalém, do céu. Isso tudo precisa nos mover a entender que nós não chegaremos lá sozinhos. Então não é pelo quanto eu sei, é por andar com Jesus. É por isso que o tempo todo a gente vai ver ele dizendo, siga-me. Ele vai dizer para a gente não seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Ele fala, me dá o seu coração, porque eu preciso, diante de uma promessa lá em Jeremias, 700 anos antes de Jesus, que eu vou escrever as minhas leis, os meus mandamentos e colocarei o Espírito dentro de vocês. Isso acontece.
Por isso a gente diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um trabalha em um tempo, cada um trabalha junto, eles são 3 em 1. Então Deus faz todo o projeto, continua na sala do trono. Toda a nossa vida, quando a gente aceita Jesus, passa por esse lugar agora. Não fica solta, não fica por aí, não fica no mundo espiritual, não fica de boca em boca, mas tudo que falam de ti e tudo que você fala, passa por essa sala do trono. É a garantia de que nós estamos guardados. Mas é nesse lugar que eu também preciso estar. A gente entende, lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, sobre esse chamado para que todos os dias, quanto mais eu sei, por isso que a Bíblia diz, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Por quê? Porque Deus não vai te dar esse entendimento, esse conhecimento para nada. Deus vai te dar esse conhecimento, esse que nós vamos receber hoje, por exemplo, que já recebemos, por estarmos aqui, ou um convite que você recebeu hoje para estar pela primeira vez. Quem está com a gente pela primeira vez? Tem alguém aqui? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Não nasceu? Eita, essa semana, em nome de Jesus. Vai ser hoje? Vai sair daqui para lá? Meu Deus! Eita glória! Que lindo! Hã? Deus move tanto a gente que até os olhos desentopem, né? A gente pode dizer isso, né? Tem um louvor que fala que os olhos secos voltarão a ter lágrimas. Esse coração empedrado da gente andar longe do Senhor começa a ser mexido, as pedrinhas vão diminuindo, até o Senhor tirar as pedras do nosso coração, e de repente a gente se vê e descobre que tudo que falaram pra gente, que homem não chora, deixa eu te dizer, homem chora sim. Homem chora, já vi homem grande, homem forte, homem treinado no modo terra, e quando chega diante do Senhor, que o joelho começa, a firmeza das pernas vai diminuindo, o cara cai de joelho, e aí ele conhece quem é o Senhor. É esse chamado. O que é, gente, para um homem? A responsabilidade de uma família, responsabilidade de cuidar, de dar proteção. Meu Deus, quando a gente para no racional e chega a ser cansativo, mas talvez um dia entre em algumas cabeças, de tudo que a gente estudou, que lição, que professor que te falou sobre ser pai, sacerdote. A gente se prepara para tudo, não se prepara para isso, para as famílias, para as gerações, para a gente ver os filhos crescendo em paz. A Bíblia diz que ensine os seus filhos e eles crescerão em paz. Então são palavras de vida eterna, palavras que vão nos movendo para que esse conhecimento se torne a nossa prática, a nossa regra de fé. Senão eu sei, mas não faço, eu continuo velho. Eu sei, mas não faço, ainda continua uma soberba dentro de mim, dizendo eu é que sei, eu é que faço quando eu quero, como eu quero. Os meus sentimentos se misturam ao que o Senhor espera de mim, e eu prefiro os meus sentimentos. A gente tem escutado isso o tempo todo. Mas esse chamado, e o que me chama a atenção, é justamente sobre esse chamado de ser até o último dia. Porque dos filhos virão os netos. Hoje eu sou casado com uma avó. Eu lembro disso o tempo todo. Uma avó. Eu durmo com uma avó. Uma avó linda. Mas é vó. Glória a Deus por isso. Mas se não fosse a palavra, talvez a gente teria os netos separados. Porque a forma que eu entendi o casamento, o valor que eu dava para casamento, não era o que a palavra dava. E eu não ia usufruir disso. De estar do lado com a vovó do meu neto, mas a minha esposa, contemplando isso. E foi assim, a gente começou a entender esse chamado para ser todos os dias, porque a cada dia, pode ter certeza, amanhã tem uma bênção que precisa te alcançar. Outra coisa que a palavra nos ensina é que não é a gente que corre atrás da bênção, os nossos esforços não compram Deus, mas é estando no caminho, a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançam. E aí a gente vai entendendo todo esse contexto para chegar nessa palavra. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades, sobre pessoas que estiveram e ficam pensando que são tudo isso que a gente vive no Senhor, oportunidades. Isabel, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, viu? Oportunidades. Hoje vai mudar um pouco esse conceito que a gente tinha único de oportunidades, como se a gente não tivesse oportunidade. O dia que a oportunidade chegar, eu estou esperando Deus me dar uma oportunidade, eu quero o altar, eu quero uma liderança, eu quero ser pai. Deus, e a gente vai ver isso,
Ele nos capacita para algo, mas Ele não apresenta oportunidades para aquele que não está preparado. Para aquele que não está preparado a se capacitar. Para aquele que está literalmente à toa, não sabendo o que quer. A Bíblia diz, não espere do Senhor receber alguma coisa. E de repente a gente quer tanto algo, uma liderança, um altar, um ministério, mas a gente não faz como o Senhor espera. A gente continua dizendo ou achando que é algo nosso. A gente continua achando que foi uma oportunidade que chegou, mas a oportunidade já veio. E ela não chama oportunidade, chama chamado. Foi quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali iniciou um chamado agora para algo incrível acontecer na sua vida, mas está longe de ser oportunidade. São consequências, são frutos. E a gente vai ver quem trabalha com oportunidade. Estou dizendo modo céu, modo terra. Se você não estiver preparado para a oportunidade, eu te pergunto, o que adianta a oportunidade chegar na sua vida? O que adianta eu chegar agora e falar, tem uma oportunidade, sobe aqui, você vai pregar. Não sobe, treme tudo, mas não sobe. Mas a oportunidade você não tanto queria. Não, mas eu não sabia que era hoje. A oportunidade do seu trabalho, vamos, você quer mais responsabilidade? Porque a gente esquece que algumas oportunidades vão demandar da gente responsabilidade. O chamado para as coisas que a gente quer é para agregar, e se vai agregar é algo que vai somar a você, e se vai somar vai te tirar um pouco do teu tempo. Se vai somar, você vai precisar ser mais algo, mais um pouco para algo, e isso vai demandar tempo. O nosso dia continua de 24 horas. Para quem dorme muito, tem menos horas ainda. Menos horas para você produzir, se preparar e se capacitar. E quando a gente vê isso da forma do reino, Deus faz o chamado, é sempre um tempo longo. A gente viu os 30 anos que Jesus esperou, a gente vê tudo que cada um passou. José passou 17 anos, a gente vê Davi passou 13. Que tempo é que essas pessoas, para chegar talvez aquilo que a gente chama de oportunidade, agora Davi é rei, chegou a oportunidade de Davi. Nossa, agora José virou governador, a oportunidade chegou. Não, no reino não é assim. O reino, Deus não nos coloca oportunidades, Ele nos prepara. Ele vê o nosso secreto. Tudo o que acontece na nossa vida, pode ter certeza diante do Senhor, por Ele saber tudo, até a motivação por que você faz as coisas, chama-se fruto. Não é uma oportunidade, é algo que Deus está te vendo e Ele agora vai te chamar para algo. Por isso a responsabilidade é muito maior. Agora pessoas, elas vão vivendo dentro disso com uma estrutura que ainda é mundo, pensando em oportunidade como o mundo, e além de não se preparar, quando chega nesse lugar que talvez foi um chamado por tudo que você fez, você para de fazer. E se você parar de fazer, se você parar de obedecer, se você não entender dos frutos de Gálatas, se você não entender que todo o conhecimento que Deus te deu é para que você ande no Espírito, porque vai ter hora, sim ou não, que falha o conhecimento, que você não lembra o que tem que fazer, que você não consegue fazer o que tem que fazer. Que é um modo mais claro de entender isso, o perdão. Que luta é dentro da gente para dizer me perdoa? Que palavra tão difícil é essa de dizer desculpa? Não, mas espera, eu tenho que me justificar antes. Eu vou te pedir desculpa, mas eu estou certo. Isso não é pedir desculpa. É continuar você querendo se justificar. Mas alguém já fez isso por você. E foi aqui, ó. Está vazia. Por que está vazia? Porque ele está andando. Por que está vazia? Porque ele está caminhando. O processo continuou. O nosso aperfeiçoar, como a Bíblia diz, que nós somos a igreja para ser aperfeiçoada para um casamento, a promessa. Aonde no último dia da nossa vida, se Jesus não voltar, a gente vai ter com Ele. E se a gente vai ter com Ele, eu te pergunto, o que é que está acontecendo na nossa vida? Por que é que as coisas chegam e escorrem pelos dedos? Por que é que ministérios são entregues a pessoas que tanto queriam aquilo, mas elas não conseguem conduzir? Cadê esse Espírito que é eterno? Cadê esse Espírito que vai nos mover para uma eternidade e não vai fazer com que as coisas durem? Por que que casamentos que estavam no Senhor, pastores, caem? Por que que pastores entram no lugar, distantes do Senhor, o coração em pedra de novo, e de repente cadê o Espírito? Mas eu sei tanto, mas eu não consigo mais viver junto. E até pastores se divorciam. Por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Porque alguém aqui, e pode perguntar em qualquer lugar, alguém quer que isso aconteça? Você quer construir, lá pelas tantas, e a Bíblia diz quem faz isso.
você perder tudo. 10, 12, 20, 30. Os casados para sempre, toda a formatura eu digo. Divórcios na terceira idade, aumentando assustadoramente. Imagina você construir, educar os filhos, essa luta toda que a gente tem, vamos continuar tendo, só que agora a gente tem saída para tudo. A esperança a gente tem. O dia está difícil, deixa eu te dizer. Jesus te disse isso. Se você não creu, amigo, aí você não se preparou para isso. Mas Jesus disse: no mundo você terá aflição. Você vai ter. Só que ele diz: tenha bom ânimo, o ruá de Deus, tenha o Espírito. Ande comigo, que eu vou te conduzir. Isso vai passar. Racionalmente, quantas coisas você já passou e você achou que não ia passar? O racional, o céu e terra sempre vão se encontrar. Eles não podem se misturar. Quando mistura, dá problema. Quando misturo o meu chamado com a minha vontade, dá problema. Quando misturo o meu altar com aquilo que eu quero fazer, dá problema. Porque a gente foi chamado para viver uma obra que já está pronta. Efésios 2, capítulo 10. Não precisa botar, Rafa. Então, diante disso, é claramente entendido a palavra que o Senhor nos chama e a salvação da nossa alma, a busca por essa fidelidade. A gente vai entender mais disso hoje. Essa fidelidade de andar com Deus, e o mistério é tão grande porque Deus nos chama para algo que a gente não sabe quando vai ser. Que dia que você vai morrer? A única coisa que você sabe, mas você não sabe. Olha como Deus nos colocou num xadrez, num checkmate. Quer andar comigo? Quero. Você sabe que você vai morrer, isso aí eu já te mostrei. Agora o dia você não sabe, então todos os dias você precisa estar do meu lado. Olha que xadrez, gente. Olha que checkmate. Então, eu sei, eu não preciso do Senhor mais, eu já sei. Você morrer distante do Senhor, a promessa maior você não vai alcançar. Está tudo escrito. Aí isso muitas vezes bate com o que a gente tem de crença, mas não de fé. A crença é diferente da fé. A fé, ela vem de uma palavra em hebraico, emuná, pistes no grego. Ela vem da fides no latim. E aí ela vai trazendo a gente justamente algo que eu preciso ser fiel. É algo que eu preciso me apegar tanto que não existe outra possibilidade de ser diferente. A fidelidade é eu me encontrar naquilo que eu creio. A fidelidade é eu ser. Por que Deus é fiel? Por que nós temos a certeza de tudo isso, mesmo sem ver, mesmo não tendo visto Jesus? A gente crê porque está escrito. A gente crê por conta de testemunhos. E será que isso não é suficiente para a gente permanecer assim até o último dia? O que é que acontece? Por que a gente oscila tanto na fé, se não é a distância do Senhor? Porque a palavra continua, você continua sabendo. Quantas pessoas estão fora da igreja dizendo a Bíblia toda para você? Só que elas saem, parece que a Bíblia já não é mais regra de fé. É regra de tirar os outros da igreja. A igreja não presta, o pastor não presta. Para que serve aquilo? Eles vão te sugar. Quem é que é obrigado a alguma coisa, gente? Quem é que é obrigado? Nunca fui. Nunca fui obrigado. Agora eu posso ser chamado. E até entender o que é esse chamado, ainda vai misturar no seu coração de querer algo para você. E se for para você, tem duração. Se for chamado, é eterno. E Jesus, aleluia. Meu Deus, como eu estou sentindo Jesus. A gente não merecia estar aqui, sabia? Ninguém. Por mais bonito que você seja. Tem bonito aqui? Tem alguém bonito? Por mais bonito que você seja, você não merecia estar aqui, cara. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Rafa, Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos começar. Jesus, nosso modelo, o homem da cruz, o homem de dores, o homem da promessa, o que morreu por mim e por você.
A Bíblia conta em Lucas capítulo 4 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Gente, outra coisa que tem que ser tirado, ou a gente tirar de dentro de nós, é essa forma mundana de entender deserto. Eu quero que hoje você saia liberto disso. A palavra liberta. Muitas pessoas pensam, e a gente vai ver isso também hoje, que as pessoas, para passar por uma libertação, elas precisam endemoniar. Só existe libertação se tiver manifestação. Não, isso também é real. Mas a libertação vem também de conceitos e crenças que nós temos diante de tudo que a gente viveu antes de Jesus, do que nos colocaram. Então o tempo todo que a palavra vem, ela traz cura, os cultos passados, a gente entende de dor, a gente entende essas duas últimas pregações, meu Deus, ela ainda está assim, ó, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Fui no médico essa semana, estou aí numa bateria de antibiótico, mas como aquele culto mexeu comigo, eu falei, Jesus é a cura verdadeira. Eu estou passando por uma situação, um processo inflamatório, sinusite, que me deixou paralisado, literalmente. Mas como aquele culto, eu disse, mas espera, será que Jesus não tem o controle disso? Será que Jesus não pode me levantar desse lugar? Será que Jesus não pode me dar essa força? Eu estou assim, mas eu não vou ficar para sempre assim. E se o dia que eu estiver assim, eu esquecer quem Jesus é, a cura verdadeira, cadê meu ânimo? Cadê minha esperança de vida? Está doendo tudo, mas Jesus é a cura verdadeira. É a verdadeira cura. E aí o ânimo vem de novo, porque não é o estado que você está, é para o lugar que a gente vai. E se qualquer coisinha na sua vida, seja qualquer coisinha mesmo, perto da eternidade, é qualquer coisinha mesmo. Pastor, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Jesus sabe. E talvez você nunca consiga me explicar que dor é essa. Mas Jesus, Ele recolhe as suas lágrimas e entende a sua dor. Muitas vezes a gente quer conversar, convencer as pessoas. Entra um pouquinho no secreto e deixa Jesus te convencer. O Espírito Santo é que faz isso, diz a palavra. E deserto, se a gente for entender, todo mundo que passa por alguma dificuldade, pastor, eu estou num deserto enorme. E quem sabe, quem já sentou na nossa frente, por esse entendimento, que não era meu, mas é da palavra, e agora tomei posse, aleluia, eu entendo que deserto é o melhor lugar para a gente estar com Deus. Deserto, a palavra midbar, no hebraico, é justamente a palavra de Deus. Deserto quer dizer, no hebraico, palavra de Deus. Foi no deserto, coloca Rafa, por favor, vamos entender deserto. Vamos mexer um pouco aqui, a gente começa já já. Deuteronômio capítulo 8. Pode ir do 2. Olha o conceito de deserto para a gente entender o que é o deserto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor cedeu, seu Deus, os guiou no deserto. Então deserto é um lugar onde Deus nos guia. Deserto não é um lugar que você está sozinho. Jesus, e a gente vai ver Lucas, mas Deuteronômio nos mostra que Jesus, que Deus, quando tirou o povo cativo, nós, do pecado, é a mesma situação. Ele tirou aquele povo do pecado, tirou aquele povo da escravidão, nós, do pecado, e levou para o deserto. Por que Ele nos tira muitas vezes do nosso conforto? Talvez o deserto seja deserto para a gente, porque a gente sai do nosso controle. Talvez seja deserto porque você não sabe o que fazer. Mas quando a gente entende a palavra dizendo que Jesus nos levou para ali justamente para entender quem é que vai nos guiar. E olha isso, você não ficaria assim, mas Ele tem esse tempo para ti. Os guiou no deserto durante esses 40 anos. Agora, olha que interessante. Se não for no Espírito, me explica isso. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Como é que eu leio dizendo que Deus me levou para lá para guiar a gente?
Mas aí eu leio que Deus nos levou para lá, e Jesus também estava lá, o Espírito do Senhor também estava lá. E aí eu vejo Ele colocando-me à prova para ver se eu guardaria ou não os mandamentos. Eu precisava ficar sozinho com Ele ou não? Eu precisava depender das pessoas ou dele? Para que eu pudesse saber quem era Ele. Segue o 3, olha isso. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome. Olha isso. Queridos, quando acaba tudo na sua vida, que você lembra de Deus. Tem pessoas que chegam nesse lugar quando já perdeu tudo, aí tem que ir lá restituir. Mas justamente o caminhar com Deus todos os dias, até o último dia, faz com que tudo fique sólido. Que tudo seja concreto na nossa vida, que o nosso casamento não passe por turbulências que vão fazer com que a gente pense em divórcio. Porque não é nem para a gente pensar, é uma renovação da mente em relação a isso. E ele diz, mas olha só, Ele os sustentou com o maná. Olha o que é andar com Deus, aqui é lindo. Que vocês não conheciam, olha o modo do céu chegando. E que nem os pais de vocês conheciam, então é algo para mim. Não é o que os meus pais disseram, não é o que os meus pais conheciam, mas agora chegou a minha vez. É o meu chamado. Agora Deus me tirou de um lugar e me levou para outro, para que eu entendesse a dependência que eu tenho dele, de tudo, do comer, do vestir, do andar, porque é tão novo que os meus pais não conhecem, é tão novo que eu também não conheço, então eu preciso de alguém para me guiar, e é Ele próprio. E ao mesmo tempo que você passa fome, Ele diz, e eu te sustentei. Olha que lindo, que cuidado. Nem os pais que vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Isso vai linkar lá na frente, não perca isso. 4, Rafa. Durante esses 40 anos, olha o cuidado, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, olha terra e céu, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Precisa ter uma mudança. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Dependo dele. Pode ir, Rafa. Porque o Senhor, o Deus de vocês, agora começa, os faz entrar numa terra boa, de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que vocês não terão escassez. Olha as promessas. O entendimento de deserto é para que esse tempo de escravidão, essa mudança de eu depender de mim mesmo, das minhas roupas, da minha comida, isso tudo vai passar, porque agora eu entrei em algo que nem os meus pais conheciam, quanto mais eu. E ele diz, não faltará nada. Escutamos hoje aqui Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. E aí começa, vocês comerão, ficarão satisfeitos, louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Quem é que está dando essa terra que a gente está vivendo hoje? Quem é que está dando esse entendimento que a gente está tendo hoje? Quem é que está dando esse alimento que nós estamos alimentando aqui agora? É o Senhor. Então todo o processo da gente entender agora um deserto é, Deus está me chamando para um lugar para que eu possa aprender, para que eu possa escutar, para que eu possa me depender, para que eu possa depender mais dele. Volta para Lucas, Rafa, capítulo 4. Não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Jesus batizou, desceu as águas. Glória a Deus por isso. Por falar nisso, dia 3 de agosto, 10 da manhã, a gente vai ter o nosso 9º batismo nas águas. Glória a Deus. Um dia eu escutei, pastor, eu não vou descer as águas porque eu não estou pronto. Eu disse para ele, então tem que tirar o meu quando eu descer as águas, e você não vai descer as águas nunca. Ele assustou, e eu disse, a gente nunca vai estar pronto para isso. A gente nunca vai estar pronto para descer as águas. Quem desceu aqui sabe, já estou vendo a Dália ali, Luiz. Quem desceu as águas sabe
que justamente o descer as águas é esse deserto de falar: Senhor, eu dependo de Ti. Acabou, o que eu não conhecia eu quero conhecer, o que eu conhecia eu abro mão. O descer as águas é justamente você falar: eu não quero, eu me arrependo, o batismo de arrependimento. Por isso que você tem que ter o entendimento. Então ali eu me arrependo agora e eu abro mão da velha vida para agora nascer de novo. Representa você saindo da água ali, um novo nascimento, para viver essas promessas, que não vai ter escassez de nada. Luta? Vai, mas escassez não. Fome vai, mas vai ter maná. Roupa, porque não só é a roupa desgastar, gente, 40 anos. Léo, quantos anos você está, Léo? 49. Você usa as roupas de 9 anos, Léo? Não cabe. Então não é só se desgastar, porque o menino que tinha 9, quando tinha 49 agora, a roupa, além de não se desgastar, ela precisou crescer, gente. As roupas acompanharam aquele pessoal. Quem não crê em milagre, começa a crer. Não estou dizendo para você não comprar roupa mais, amém? Amém? Né, Léo? A gente continua em crescimento, né? Aleluia. Alguns dizem que é para largar a tenda do Espírito. Tem uns que são tão cheios de Espírito Santo. Você está engordando. Que engordando, pastor? Estou alargando a tenda do Espírito Santo. Olha lá, cuidado essa tenda não arrebentar aí. Tem que cuidar, né, Renozinho? Tem que cuidar. Eu estou no processo. Não parem de orar, não, amém? E aí, Lucas 4, né? Nossa Nutri. Até a gente tem uma Nutri, viu? Geração Pequeninos ali dentro, gente. O lanche que serve lá. Um dia eu fui comprar Bono. Quem é que gosta de Bono? Quem gosta de Bono, mas não levantou a mão? Aumentou, né? Amém. Fui comprar Bono. E aí não sabia lá e tal, darari, quantidade, liguei para a Nutri. Falei: Lica, quero comprar, lá atrás, viu, gente? Quero comprar esse biscoitinho gostoso aqui para as crianças lá. Quase fui despedido. Pastor, comprar para quem? Para Geração Pequeninos. Pastor, o suco, aí mandei a foto do suco. Ia comprar um suco, depois que eu li lá que suco era 10% e 90% era outras coisas. Aí a Lica falou: pastor, vou te mandar o suco, tem que ser 100% suco. 100% suco, biscoito tem que ser o biscoito tal. Então os meninos que estão ali estão tudo sendo alimentados por uma nutricionista da igreja. Glória a Deus pela sua vida, Lica, que cuida da gente. Então tudo de alimentação, né, Renozinho? Saúde, amém? Acho que deu uma corrigida, né? Aleluia. Jesus, até porque a gente tem que viver tudo que o Senhor tem para nós, amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, olha as jesuicidências, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, olha, mexeu na identidade. Isso aí vai acontecer, ou está acontecendo, ou já aconteceu com a gente. Se Jesus é o modelo, tudo que Jesus passou, preste atenção, porque ele não passou somente por passar. Ele passou para nos ensinar como a gente deve passar. Ele se fez homem para dizer: os sentimentos que você teve, eu tive. A vontade de desistir passou por mim. A injustiça eu também sofri. A traição eu também fui traído. Nada que a gente passe na nossa vida, Jesus não passou. O projeto, gente, coloque na sua cabeça, é perfeito, não tem falha. Não existe um download da Bíblia. Ah, a Bíblia está ultrapassada, pastor, mudou muito. É a mesma, porque é no Espírito. A gente não mudou no Espírito. E a Bíblia fala: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mexeu com a fome, o desejo. Mexeu com aquilo que doía em Jesus, naquilo que ele necessitava. Só que ele necessitava para aquela hora. E quando ele traz a pedra ali, ele traz algo que é eterno. Ele ia trocar algo momentâneo por eterno. A pedra pelo pão. Pode seguir, Rafa. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá de pão. Aonde Jesus foi? Lá em Deuteronômio capítulo 8, acabamos de ler. Então lá no deserto, aquele povo aprendeu,
Passadas gerações e gerações, Jesus usa a mesma palavra que Deus entregou àquele povo que foi constituído. Como é que o deserto é um lugar ruim? Onde a gente foi constituído? Foi no deserto. Aonde chegou as leis, os mandamentos, a Torá? Foi no deserto. Aonde que Moisés viu mais de Deus? Foi no palácio ou foi no deserto? Foi no deserto. Como é que deserto é algo ruim? Muda esse conceito, gente. Porque quanto mais, quem achou ruim o deserto, não recebeu as promessas. Uma geração ficou, porque os olhos para o deserto não eram os olhos bons. A gente viu o culto passado aqui, Renozinho trazendo sobre os olhos. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Agora, se os seus olhos forem ruins, grande vai ser a treva dentro de você. Misericórdia. Eu preciso ou não entender os olhos. Lembra dessa pregação de olhos? A luz entra, os seus olhos não enxergam nada. A luz entra, essa luz vai lá no teu cérebro e capta o que você sabe sobre aquilo que você está vendo. E aí o cérebro é que te responde. Por isso que Paulo fala para a gente renovar a mente. Se eu não renovar a mente, eu vou olhar para o meu casamento. A luz do meu casamento, segundo o que eu entendo, não é o que é a palavra. Então eu renovo e agora eu olho para o meu casamento, meu cérebro responde, é eterno. É lugar de respeito, é lugar de fidelidade, é lugar de amor, é lugar de você investir. Muda ou não? Muda. E aí Jesus traz isso. Então o diabo, olha isso. Então o diabo o levou. Gente, leia devagar a palavra. Não tenha pressa, sabe? Eu já li 18 capítulos hoje. Se te derem uma prova escrita, porque se fosse escrita, gente, Jesus tinha mandado a gente fazer faculdade, não igreja. As provas em relação à Bíblia, elas são diárias na sua vida e pode ter certeza são de surpresa. O diabo levou, olha isso, imagina o diabo pegando Jesus, levando para o lugar mais alto. Imagina essa cena, Jesus olhando, num instante, oportunidade, num instante, ele mostrou todos os reinos do mundo. 6. E disse, eu lhe darei todo esse poder e glória destes reinos, imagina o que eles não contemplaram, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. João capítulo 8, versículo 44 diz que ele é o pai da mentira. 7. Portanto, se você me adorar, ao preço. Não adora esse Deus não. Não vai para a igreja não. Não se torna membro do corpo de Cristo, que a igreja é chamada assim. Não faz isso não. Cuidado com o que você vai escutar lá. Se você me adorar, tudo isso será seu. Vamos para 8. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus o tempo todo, ele é ali mexido, com fome, diabo do lado dele, visão, os olhos contemplando os reinos, vontade, desejo, ele como homem. E a Bíblia fala que Jesus respondia na palavra, o tempo todo Deuteronômio, que foi lá no deserto. Lá onde o povo aprendeu literalmente o que é ser um povo de Deus. Como é que deserto é ruim? Aonde é que você quer aprender a ser povo de Deus? Preste culto somente a Ele. 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo sudeste ali de Jerusalém, no templo, e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Olha como o diabo faz. Identidade dizendo assim, cadê o papai? Joga. Olha como o diabo afronta a gente. Olha como o diabo, com Jesus, ele chega a esse lugar de dizer, eu te levo, eu posso te levar, te colocar num lugar mais alto. Agora joga, vamos ver. Olha como ele, a afronta do diabo é contra Deus. E ele usa as pessoas para tirar justamente essa confiança. Quanto eu confio? O que o diabo tem colocado na nossa frente? O que o mundo tem colocado na nossa frente? O que aquilo que é contrário à palavra tem colocado na nossa frente? O que é que eu tenho escutado e confirmado sem saber o que a palavra diz? São situações que a gente só vai entender no deserto, onde tem a palavra, no tempo com Deus, no lugar onde eu dependo só do Senhor. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, olha só, aos seus anjos, aí o diabo pega Salmo 91, Salmo 91,
A gente já usou isso várias vezes, né? O diabo também. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. O diabo foi na palavra. Falou, está escrito lá, Jesus. Está escrito lá. Versículo isolado, pegou, vai usar em qualquer lugar. Tem um monte de gente usando. Aí, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Vem Jesus. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não sou eu essa hora que me jogo e acho que Jesus vai me salvar. Não sou eu que me coloco nas piores situações da minha vida falando, cadê o papai? Peraí, se você está indo, filho pródigo, ele saiu, o pai foi atrás? Foi não. Hoje, se a gente está aqui, a gente é esse. Que se sair, fulano não me ligou, Beltrano não ligou, papai, não sinto mais papai. Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Então são situações que a gente vai entendendo, e Jesus fala, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Agora olha o 13, e é aqui que a gente vai ficar. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, repete comigo, até momento oportuno. Gente, o diabo olhou, viu aquilo. Não foi dessa vez. Olha o chamado para a gente estar com Jesus todos os dias. Não foi dessa vez. O diabo sai e diz assim, em outra versão, esperou até outra oportunidade. Entendeu a luta que a gente passa? É porque cada vez mais eu vou me fortalecendo, porque ele sim está esperando que eu dê uma oportunidade. Muitas vezes eu estou esperando que Jesus me dê. A gente tem que se preocupar muito mais com não dar oportunidades ao diabo do que com as oportunidades que eu estou esperando de Deus. Porque as oportunidades com Deus são reflexos do seu caminhar com Deus. As oportunidades do diabo também só que do quê? De você não andar com Deus. Existe uma diferença muito grande em relação a isso, mas muito grande. Porque se ele espera um outro momento oportuno, e talvez a gente pense que oportunidade na forma do mundo é só algo bom que pode acontecer na nossa vida. Também. Mas quando a Bíblia nos chama para isso que nós somos chamados, ela nos chama para que a gente permaneça de pé. E Paulo, quando ele traz isso, Efésios capítulo 6, coloca, Rafa, versículo 10. Ele traz esse momento, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever a igreja de Éfeso dessa maneira, ó. Quanto ao mais, olha que lindo. Então, outra oportunidade, o diabo vai esperar outra oportunidade. Vamos para Pedro primeiro, Rafa, coloca primeiro Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha isso. Como é que Pedro escreveu isso? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Então, se eu tenho da palavra de Deus, se o diabo fez isso com Jesus, o que ele vai fazer com também os pequenos cristos? Com aqueles que estão seguindo o Messias, seguindo o Cordeiro, alcançando a salvação da sua alma, alcançando o processo onde o deserto, a palavra vai nos tirar de um lugar de condenação, porque para ele ser Senhor, ele também é Salvador. Então, se ele está nos salvando de algo, é porque eu estava condenado. Olha o racional. Aí ele vem, Pedro escrevendo o que Jesus passou com o diabo. Sejam sóbrios e vigilantes. Guarda alta o tempo todo, homens. Guarda alta. Mulherada, atenta, radar espiritual. Cuidado para não misturar com o seu radar natural. E aí, diante disso, Pedro escreve, o inimigo de vocês, o diabo, isso começou lá em Gênesis, viu? O tempo todo. Isso pegou Davi. A gente vai ver primeiro Samuel. Davi sendo ungido, capítulo 16. Se eu não me engano, capítulo 22, ele assume o trono. E lá em 2 Samuel você vai ver justamente Davi saindo. A Bíblia fala, em tempo de guerra, a gente tem coisa para fazer. Em tempo de guerra, Davi ficou no palácio. Olha o erro. Em tempo de guerra, Davi ficou no palácio. Um belo dia, chegou na varanda e viu a mulher de Urias. Olha os olhos. E a Bíblia fala que esses olhos, estando no lugar que não deveria, deixando de fazer o que tinha que ser feito,
ele deu ao diabo uma... E Davi foi destruído. Destruído. Quando Pedro traz para a gente, ele fala: o inimigo de vocês, desde o começo, a serpente, que derrubou tudo, anda em derredor. Olha a oportunidade, aquele que fica lá de longe, assim, ó, só olhando. A oportunidade, só esperando. Aquele que fala: a hora que errar ali eu entro. A hora que falar alguma coisa errada eu corrijo. A hora que errar ali, o que eu já acertei com ele está perdido. Agora eu vou falar só do erro. Olha, assim que o diabo trabalha, viu? Não é sob possessão, gente. O pastor está dizendo que eu estou endemoniado. Não. A gente, Tiago, capítulo 1, versículo 13, depois nós vamos nele. Ele vai falar que Deus não tenta, mas é eu mesmo, a concupiscência do meu coração. Mas não sai daqui, vamos lá. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha a oportunidade que ele está esperando. Resistam-lhe firmes na fé. Resistam-lhe firmes na fé. Certo, olha que lindo o chamado. Mundo inteiro, planeta. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês. Gente, isso aí já não te tira o tadinho de você? Isso aí já não te tira a tua vitimização? É só comigo. E lá com o outro tem 10 caminhadas, uma fidelidade na alta, e você está questionando ainda se você tem que estar casado ou separado. Sabe o que é para um pastor, alguém contar assim? Sentar e virar para mim e falar assim: eu estou orando, pastor. Orando pelo quê? Para Deus ver se eu separo. Deus tem que me responder se eu tenho que separar ou não. Eu falei: você está orando, você tem que ler a palavra. Você está orando segundo o seu coração, um coração doente, um coração empedrado, um coração duro. É esse aí que Jesus falou. Você vai divorciar porque seu coração está assim. Aí você não consegue perdoar, você não anda com Deus. Porque Deus na cruz, depois de ser cuspido, chicoteado, olhando para aquele povo, zombando dele, zombando do pai: cadê seu pai? Manda tirar daí, você não é o filho de Deus. Olha o diabo em outra oportunidade. Olha o diabo na cruz em outra oportunidade. Você não é o filho de Deus? Até no último momento ali, o diabo tentando, porque sabia que se Jesus dissesse está consumado, a gente estaria aqui. Se Jesus descesse daquela cruz, você estava no inferno já. Você já estaria no inferno se Jesus descesse daquela cruz. E a oportunidade era: cadê? Você não é o filho de Deus? Desce daí. E Jesus lá, doendo? Arrebentado? Quebrado? Não. Nenhum osso dele foi quebrado. Mais uma profecia de milhares de anos, ditas que se cumpriu. Bateram, chicotearam. Gente, o chicote tinha 7 pontas, cada ponta pedaços de osso e de ferro. Aqueles caras davam assim nas costas dele, assim, arrancava pele, assim, pedaço de carne. Era esse Jesus que estava na cruz, por mim e por você. Aí hoje a gente pode estar aqui e a gente está de qualquer jeito. A gente está orando para ver se Deus quer que eu separe. Se essa é a mulher da minha vida, seja o homem dela, que ela vai se tornar sua mulher. Seja a mulher dele, ele vai se tornar seu marido. É tão simples. Mas talvez você não queira. Quem não sabe o que quer, não espere receber nada de Deus. Que lugar que nós estamos, gente? É um lugar de deserto onde a gente vai aprender o que é, ou a gente vai continuar sendo o que a gente foi? Se Jesus passou por isso, o nosso modelo: não, é injustiça comigo. Morde a sua língua. Vai ler a palavra, vai saber esse que você segue. Vai saber o que ele passou, porque a força que o Espírito deu para ele vai dar para você, é o mesmo Espírito. Outros dizem: pastor, mas você está, é Jesus, né? Só que o Espírito dele também está em ti. Ou pode estar, se você crê. Se você se coloca no caminho, para a bênção te alcançar. A cura, a dor, Jó, onde você quiser ler. Doendo, coçava com caco, de tanto que pegava caco de telha, pode colocar isso, e coçava assim, ó, rasgando a pele. Mas ele fazia isso e dizia: o meu Redentor vive. Ei, eu vim sem nada, vou voltar sem nada. O que você está esperando? É aqui? A Bíblia fala: maldito você é, se esperar do Senhor só aqui.
Então são palavras duras, mas são palavras que nos movem a entrar nesse modo céu, dizendo assim: Senhor, eu não vou dar mais oportunidades. Eu vou estar fechado contigo, eu vou ser fiel, a minha fé, a minha fidelidade a ti vai me fazer receber o dom da fé, porque são duas coisas diferentes. A minha fé é muito mais a fidelidade àquilo que eu estou aprendendo para ser povo de Deus, do que a fé que o Senhor nos dá como dom, de crer no impossível. A sua fidelidade não vai fazer você crer no impossível, o dom vai. Mas para alcançar o dom, você precisa ser fiel. E as pessoas querem um dom, mas não são fiéis. Eu sou fiel só até onde eu acredito, pastor. Um dia escutei você falar, pastor, de uma baleia Uber. Aquilo é demais, pastor. Essa da baleia Uber, eu não acredito. Sua fé caiu, filho. Não é para você acreditar, não. É para você saber o que Deus pode fazer. Aleluia. Bota, Rafa. Tem que parar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos... 10, Rafa, já lemos isso, obrigado. E o Deus de toda graça, olha isso, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, olha como ele vê nosso sofrimento, ele mesmo irá aperfeiçoar, olha isso, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eita, você entendeu, Jonathan? Hã? Aleluia. Distribui aí um pouco. Sabe, é como se a gente quisesse as coisas sem passar pelo processo ou o deserto, sem passar pela semente. Você acha que pão dá em árvore, gente? Como é que é o pão, Renozinho? Existe um processo em tudo na sua vida. Aí a sua vida cristã, não. Eu criei, estou salvo. Eu aceitei Jesus. Creio, você está salvo. Eu aceitei Jesus. Estou salvo. Filhão, começou talvez uma coisa que nem seus pais, diz a Bíblia, conheceram. Começou um processo agora de você saber quem é o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus que vai te dar uma vida eterna, um Deus que preparou um céu, um Deus que faz um plano perfeito. Isso é que começou na sua vida. Agora, se você vai passar por isso, ou se você vai cair na primeira oportunidade que você der para o diabo, aí é um problema seu, não é de Deus. Por isso que ele não tem, sabe, ninguém aqui tem a história definida. Continua você tendo a sua responsabilidade, você tendo a sua responsabilidade. Nós é que bagunçamos a nossa casa porque não fechamos a janela. Aí o vento entra. Mas se você fechar a janela, o vento não entra. Rafa, volta no 8. 5, 8. Olha que interessante. 9. Perdão, Rafa. Resistam-lhe firmes na fé. Então o Senhor, Ele nos fala que vai ter essa oportunidade, vai continuar tendo. Mas a Bíblia fala que Ele vai fazer com que a gente resista a isso, firmes na fé. Bota 1 Pedro, Rafa, capítulo 1, versículo 3. Tem algo lindo lá também. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha de onde vem, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, meu Deus. Para uma herança é agora, gente? Herança quando é pego na hora, filho pródigo, o que aconteceu com ele? Isso quer dizer que tem um tempo para as coisas. Tem gente querendo a herança com Jesus vivo. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para quem? Reservada aonde? Isso te traz paz? Está reservada. Está lá com o teu nome, Tadeu. Está lá com o teu nome, Dali. Oportunidade o diabo teve na sua casa. Mas essa mulher levantou
Jesus foi lá em Deuteronômio, Adali foi lá em Lázaro. Oh Jesus, tu ressuscitou Lázaro. Os meus filhos estão dormindo, ressuscita o meu marido. Não é para aquele tempo não, é para hoje. Luiz está aí andando, ó, morto 2 vezes, no batismo e lá na casa dele. 50 minutos. 50 minutos, a guerra. O diabo é meu. Deus falando, não é não. É meu, não é não. Estou escutando uma esposa gritando ali, ó. É para hoje. O que a gente está aqui é para colocar em prática. Morreu, morreu. Ah, está na glória. Está na glória não, peraí. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Morreu, morreu, está na glória. Mas mexe com o céu, provoca o céu. Se for de Deus, não vai ressuscitar não, gente. Se é Deus chamando para a glória, não vai ressuscitar não. Se é Deus dando o fim da vida daquela pessoa que não andou com o Senhor, Deus também não vai fazer nada, porque teve o tempo para andar. Tempo das coisas. E aí a gente vai entendendo esse temor, vai entendendo essa herança que está reservada no meu nome, no nome de vocês, mas está reservada no céu. 5, Rafa. Que são guardados pelo poder de Deus. Olha, vocês, né? Que são guardados, olha só. Então o diabo está ao derredor, esperando uma oportunidade, viu? Um erro, uma desobediência. A Bíblia fala que por inocência nós não abrimos uma brecha para o diabo. A palavra nos garante, eu creio dessa maneira, que na inocência existe o livramento, que na inocência o Senhor continua nos guardando. Agora, no dolo, quando a gente quer, aí há um problema, porque aí abre a legalidade, Deus não pode fazer nada, porque Ele é fiel à palavra. Ao derredor, aguardando uma brecha, a gente vai entender essa brecha. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a fidelidade. Então, se eu estiver fiel ao Senhor, eu estou guardado. Para a salvação, olha o processo, a promessa, preparada para ser revelada no último tempo. 6, Rafa. Nisso vocês exultam, olha agora. Embora no presente, eita, de novo. Embora no presente, por breve tempo, olha como é que ele chama o nosso sofrimento. Se necessário, sejam contristados por várias provações, para... Eita. Por que está acontecendo algo na sua vida? Por que, pastor, eu entendi deserto. Mas deixa eu te dizer, só mudou o conceito, mas está ruim. Está difícil. A Bíblia tem a resposta. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, aí ele traz para a terra. Você sabe o que é ouro? É muito mais preciosa que o ouro. Mesmo apurado pelo fogo, olha agora, a sua fé precisa resultar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então eu estou passando por algumas coisas, por um simples processo chamado, o seu coração lá em Deuteronômio, você precisa ver o que está dentro dele. O que você quer comigo? Você quer andar comigo? Porque para andar comigo, Deus falando, não posso andar com qualquer um. Se eu levantar qualquer um para o altar que não for chamado, mas for segundo a sua vontade, você vai ser talvez aqui um exemplo, mas lá fora um péssimo exemplo. E Jesus prepara isso, e Jesus nos faz capacitar através do chamado para as coisas que Ele vai nos confiar. Mas hora nenhuma vai ser oportunidade, gente. Hora nenhuma vai ser oportunidade. Oportunidade talvez a gente tenha no trabalho e esteja preparado para ela, senão não vai adiantar nada ela chegar. Quantas pessoas, e digo também dentro da igreja, recebem um ministério inteiro e escorre pelos dedos, porque continua achando que o dom é dele, que o chamado é para ele. Quando Tiago fala, capítulo 1, Rafa, versículo 13, Tiago traz algo interessante. Ele fala, Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um, olha a responsabilidade que você vai sair daqui tendo, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai
e o seduz. Então existe o chamado de Deus para você e você atraindo o mal, quando os teus olhos, Davi, olha outra oportunidade. Olha outra oportunidade. Mateus, capítulo 16, Rafa. A gente falou disso um dia desse. Arreda-te. Acha aí o versículo. Capítulo 16, versículo... Mateus 16, 23. Olha outra oportunidade. Olha como são as coisas, são sutis, gente. Volta, Rafa. Pode voltar no 19. Olha que interessante. 19. 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vai. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, a gente, olha o exemplo que ele era, que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ele começou a despedir das pessoas, dos discípulos, dizia assim, o plano continua, vai vir agora uma nova temporada, né? A do Espírito Santo, eu preciso ir para a temporada do Espírito Santo. Se fosse o Netflix, você estava vibrando aí, né? Eu já ouvi isso, quando tem uma temporada demorando, não, está demorando, acabou a outra e tal. Então, esse povo estava nessa situação, esperando a temporada do Espírito Santo. E aí Jesus começa a contar isso, dizendo, é necessário que eu, Jesus, contando para os discípulos, vá a Jerusalém, que eu sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que eu fosse morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha isso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Gente, entenda o que estava movido Pedro. Não estava possesso, Pedro não estava endemoniado, Jesus não estava falando ali com um demônio, mas Pedro estava diante de algo que já estava determinado por Deus. O projeto perfeito na sua vida vai ter alguém dizendo não, não, não. E isso é induzido, isso é falado de modo a ser colocado na nossa mente. Assim também o diabo tem a sua oportunidade. E Pedro, vendo aquilo, mexeu com ele. Como assim? A gente vai ficar sem você, Jesus? Depois desses 3 anos, vendo todas essas maravilhas, você está dizendo que você vai morrer, que você que está indo se entregar, eu não vou deixar. Olha o coração de Pedro. Gente, é sutil ou não é? Olha a vontade de Pedro, não vai. Mas olha interessante a resposta. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, olha agora, saia da minha frente, Satanás. Olha agora. Você é para mim uma pedra de tropeço. Lucas 4. De novo, a oportunidade que Satanás queria, usando um coraçãozinho bom de Pedro. Usando um coraçãozinho que queria boas coisas. Usando um coração que queria te proteger. Eu quero te proteger, cuidado. Eu quero te proteger, olha onde você está indo. Eu quero te proteger, cuidado com os irmãos lá. Eu quero te proteger, ó, parará, parari. Pedro fez isso. Agora olha que interessante. Porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Olha como Jesus pega Pedro e traz Pedro, deixa eu te falar, cuidado com a tua mente. O teu coraçãozinho ainda não tem o Espírito Santo, ainda não tem o batismo seu, que vai ser lá em Atos, você precisa estar num lugar reservado, é o processo nosso. Pedro estava ali há 3 anos, mas não tinha o Espírito. Ele sabia das coisas, mas não era movido. Não adianta a gente saber das coisas sem a gente ser movido. Vai ter uma hora que o nosso coração humano, bondoso, eu sou bom, olha a bondade, vai atrapalhar o que Deus está fazendo. Aí ele diz, você não considera as coisas de Deus e sim a dos homens. Agora, Pedro foi treinado, foi chamado, passou pelo processo, Davi também foi, teve o urso, teve o leão. E é interessante porque lá em Davi, por exemplo, Jesus dentro do processo que ele ungiu, chamou Davi, que estava pastoreando ovelhas, chamou esse homem que trabalhava, que cuidava, olha os frutos, chegou na frente dos irmãos, ungiu Davi,
Davi com 17 anos. Depois com 13, depois de 13, com 30, é que ele se torna governador de Israel. Agora, olha que interessante, rei de Israel. Agora olha que interessante. Dentro desse processo, você vai pegar tantas situações como, por exemplo, quando Deus, ele não se agrada mais de Saul. O chamado era para Saul. Saul começou a desagradar a Deus, o coração distante, as coisas humanas. Eu quero ser mais louvado. Eu quero ser mais adorado. Isso começou a mexer com Saul. Ele chama Samuel, manda ungir Davi. E olha que interessante, a Bíblia vai falar que o espírito mau da parte do Senhor assola agora Saul. E Saul começa a ficar incomodado. Olha que lindo como é que é o tratar de Deus. Como a gente não cogita o que Deus está fazendo. Eu olho para as coisas na forma humana e falo, quem é aquele que chegou agora? Quem é aquele que o pastor agora está colocando ali para abrir o culto? Quem é? As coisas humanas. Você não sabe o que está acontecendo. E Saul também não sabia. Mas quem era esse menino? Que agora, aqueles que ajudavam Saul, disseram assim, tem um menino, filho de Jessé, que sabe tocar harpa. Chama ele para ele tocar harpa aqui no palácio, para você acalmar Saul. Deus precisava pegar aquele menino ungido para ser rei e colocar dentro do palácio agora para começar a conhecer o interno daquilo que ele seria. Processo. 13 anos, tocava, começou a ganhar confiança. Saul vira e fala, avisa lá para Jessé que eu gostei do menino. Olha o processo. Deus precisava botar ele dentro do palácio, fez com que Saul, através dessa forma, mantivesse ali Davi, até Davi perder para a oportunidade que o diabo estava. E é interessante, João, e a gente vai fechar agora, capítulo 21, último capítulo de João, a conversa agora de Jesus com esse mesmo Pedro, que cogitava das coisas do homem, do coração bom. Coloca João 21, Rafa, 17 talvez. Apacenta, começa onde? 17. Pode voltar, pela terceira vez, pode voltar. 14. Olha que interessante os processos, gente. Olha que interessante a gente cogitar das coisas do homem, do que eu vejo, do que eu desejo, abrindo oportunidade para o inimigo, para parar esse projeto que tem que ser eterno, me tirando do chamado. Isso aconteceu com vários homens, a gente podia ficar aqui o dia inteiro. Mas agora é a nossa vez. Eu é que preciso me preocupar em não dar oportunidades, muito mais do que ter oportunidades. Eu preciso me preocupar mais em entender as coisas de Deus, para não cogitar das coisas do homem. Vocês estão entendendo? Jesus morre, ressuscita, e a Bíblia fala que agora ele sopra o Espírito naqueles homens, os discípulos, preparando para Pentecoste, Atos, e ele fala, esta já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Olha que lindo isso, gente. Pode ir, Rafa. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, agora vamos cogitar das coisas do céu. Pedro, você andou comigo, Pedro. Você já falhou comigo, Pedro. Mas quando você me negou, você me seguia, mesmo de longe, mas você me seguia. Pedro, você errou, mas em momento algum eu conheci o seu coração e eu sei que você queria acertar. Erros fazem parte da nossa caminhada com o Senhor. Não é só sobre acertar, gente. Aprenda a lidar com seus erros. Aprenda a voltar, a começar de novo, se for o caso. Aprenda a pedir perdão, a corrigir tudo isso. E foi nessa maneira que eu creio que Jesus agora começa a botar em Pedro as coisas do céu. E ele diz, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, encucando, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, vamos começar a cogitar as coisas do céu?
Eu preciso te desligar por completo. Eu preciso que você feche as oportunidades de Satanás. Eu preciso fazer com que o seu coração seja do Senhor por completo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, mexeu lá e agora, está duvidando de mim. Tudo que a gente já passou, agora ele está duvidando de mim. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Cada uma, desse modo o céu que Jesus estava botando dentro de Pedro, representava cada uma que do modo terra, Pedro negou Jesus. Por 3 vezes, Pedro negou que andava com Jesus. Você andava com ele? Não, nunca vi. Cogitando das coisas da terra, as coisas que vão passar. E Pedro agora aprende: apacenta as minhas ovelhas. Vai, Rafa. Em verdade lhes digo, que quando era mais moço, você se cingia, se vestia. Olha o chamado, gente. Último capítulo de João. Terminando, Jesus foi para o céu. Nesse momento, e a temporada da igreja começa. Atos. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, quando você cogitava das coisas da terra, você se vestia, andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Olha que interessante. Vai, Rafa. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte. Olha onde Jesus vai. Lá no encontro de novo dele com Pedro, quando Pedro chegasse no céu. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou o que ele sempre disse. Porque lá atrás, quando ele conheceu Pedro, Pedro pescava. Jesus fez a pesca ser a mais maravilhosa que Pedro podia ter. E quando voltou, Pedro podia falar: Jesus, quer ser meu sócio? Jesus, vamos montar uma empresa maior de pesca. A minha está pequena, perto do tanto que você me ensina a pescar. Os barcos quase afundando de tanto peixe. Mas esse Pedro, Lucas capítulo 5 vai dizer que esse Pedro se ajoelhou diante do Senhor lá atrás, no começo, a semente, e disse para ele assim: Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de andar contigo. E no final, ele escuta: apacenta as minhas ovelhas. Você não cogita mais das coisas da terra e dos homens. Você está preparado para cogitar das coisas do céu. Eu quero que você fique de pé. Quero orar por você. Quero que você se coloque nessa história de Davi, de Pedro, na história de muitos homens que a Bíblia nos ensina, nos mostra, fala dos erros e dos acertos desses homens, para que agora, na nossa vez, a gente tenha o conhecimento, mas também o Espírito, para que a gente tenha a nossa história. Léo, nos leva aqui a uma adoração, por favor. O tempo desse louvor é o tempo que eu quero que você se coloque, não sei em que pedaço, em que ponto, em que tentação, em que hora que você cogitou das coisas dos homens, das coisas do seu coração, que hora que os teus olhos te fizeram pecar, que hora que você foi no seu coração da forma errada, como Davi também fez, como Pedro quando negou, ou quando você foi bonzinho demais, mas você não cogitou das coisas do céu. Que horas foi essa? E de tudo, a gente sai daqui sabendo que esse Deus pode nos perdoar os pecados e nos fazer viver o que esses homens e mulheres viveram desde o início da igreja. Repito, é para hoje.
Não é para essas pessoas. Nós estamos vivendo a Bíblia hoje. Que a gente viva não cogitando das coisas da terra, mas que a gente viva cogitando das coisas de Deus. Curve sua cabeça e escute esse louvor. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e repita no seu íntimo: Deus, isso não é entre você e a igreja, não é entre você e nós, os pastores. Sempre foi e sempre será entre você e Deus. Sempre, sempre. É Ele que te chama, é Ele que te capacita. Ele usa a igreja que é dele, mas é Ele que faz todas as coisas em você. Então, no seu íntimo, eu quero que você repita essa oração, se for da sua vontade e se for de verdade. Talvez não seja o tempo, e não se preocupe com isso. Só segue, só continua, só continua, só continua. Talvez você esteja capítulos antes de você cogitar do que a gente vai orar agora. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada palavra, obrigado por cada versículo, capítulo, livro,
por cada homem e mulher, Senhor, que consta aqui nessas escrituras sagradas. Nós cremos, Jesus, que tudo que está escrito aqui é para nos ensinar, é para nos exortar, é para nos aperfeiçoar, nos fortificar, aleluia. É para que a gente se torne melhor para Ti, Jesus, e consequentemente um para o outro. É para que a igreja se fortaleça, a gente sendo, Senhor, e se tornando aquilo que o Senhor espera de nós. Como um pai disciplina um filho, é esse o chamado para andar ao Teu lado. Por isso foi tão necessário, Jesus, o Senhor dizer: aquele que quiser ganhar a sua vida, entregue ela a mim, morra por amor a mim. E aí a gente escuta, e também Pedro ouviu no final dizendo: siga-me. Então, Jesus, o que nós te pedimos hoje é que a gente, todos os dias, a gente cogite das coisas do céu. Que todos os dias a gente não encontre esse coração bonzinho que nós temos, mais distante da palavra, do entendimento e do Espírito. Esse coração, Jesus, que vai fazer com que a gente olhe para as coisas momentâneas e talvez, em algumas tentações, a gente troque o que é momentâneo por aquilo que é eterno. Mas que o Senhor grite, se preciso for, nos nossos ouvidos, Jesus. Que Teu Espírito nos incomode a dizer o que é terra e o que é céu, o que é mundo e o que é reino. E que no amém aqui, Senhor, em concordância, cada um aqui, Senhor, que eles possam fazer contigo um selo de que a partir de hoje, mais ainda, nós queremos cogitar, pensar e viver as coisas do céu. Nós não queremos mais, Senhor, ouvir de Ti, porque até hoje o Senhor diz, eu não tenho dúvida, nos nossos íntimos, nos nossos erros, dizendo: ei, não cogite das coisas mais da terra, não se preocupe com as coisas que são momentâneas, esse tempo que é breve vai passar, continue com os olhos fitos e siga-me. É assim que a gente quer viver a partir de hoje, Jesus. E por isso nós oramos, e aqueles que concordarem, Senhor, que o Senhor receba o amém, em nome de Jesus. Amém.